Olá, pessoal! Hoje a gente vai conversar um pouco com o Vinícius Borges, aprovado no cargo de promotor de justiça no concurso do Ministério Público do Estado do Paraná. Oi, Vinícius, bem-vindo ao Estratégia, parabéns aí por essa conquista. Tudo bem, Renata? Muito obrigado. Para a gente começar, então, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, de onde você é, sua idade, quando se formou. Tudo bem. Eu sou de Francisco Beltrão, que é o interior do Paraná aqui, então eu sou aqui do estado. Eu me formei em 2015 pela Universidade Paranaense e desde então eu venho estudando para concursos públicos, com foco na magistratura e no Ministério Público Federal. E graças a Deus, finalmente consegui vencer essa etapa tão sonhada. E por que você tomou essa decisão? Como é que foi isso na sua vida? Não, eu quero ter uma carreira pública e eu quero ser membro do Ministério Público. Eu acho que o Ministério Público realmente é um ente de transformação social. É uma das instituições que mais tem a vocação e a capacidade para alterar a nossa sociedade. E por isso eu sempre tive uma grande admiração, tanto pela carreira em si, quanto pelo que se fazem. Também sou apaixonado pelo direito penal e é uma das carreiras em que você consegue exercer com mais proeminência a atuação no direito criminal. Então, acho que isso tudo me vocacionou a olhar mais para a carreira do Ministério Público e querer esse cargo. Quando você compreendeu isso, que era algo que você achava interessante em termos de contribuição social e que era algo que tinha o seu perfil, aí você começou a estudar, você já sabia do desafio que seria um projeto de longo prazo? Eu tinha alguma noção quando eu comecei a estudar, de fato. Eu comecei no final de 2015, né? E agora, em 2022, foi quando eu finalmente consegui. Então, realmente foram 7 anos. Eu tinha alguma noção, mas não posso dizer que eu tinha a completa noção de quão difícil, quão tortuoso, quão trabalhoso ia ser o caminho, né? Até a minha primeira prova oral, eu passei por 22 outras provas. Eu fui reprovado diversas vezes em primeira fase. Passei 10 vezes para a segunda fase e mesmo já tendo um bom nível de conhecimento, não foi fácil. Reprovei várias vezes na segunda fase, mas nunca me desanimei. Graças a Deus, sempre consegui ir em frente, sabia que conseguia ver o progresso chegando aos poucos e nunca desisti e finalmente consegui lograr essa aprovação que eu tanto queria. E como foi seu processo de estudos? Quanto tempo por dia você tinha para estudar? Eu posso dizer que eu advogo também, né? Mas dedico muita parte do meu tempo aos estudos. Eu não controlo um horário, um tempo necessário, mas eu acordo quando eu tenho tempo livre, eu começo a estudar e só paro quando eu não aguento mais. Senti que ao longo dos anos a minha resistência e empenho para continuar estudando foi aumentando. Se lá atrás, quando eu comecei a estudar, eu consegui estudar 3, 4 horas por dia e tinha uma dificuldade gigantesca de estudar nos finais de semana e feriado, hoje em dia eu passo o dia inteiro estudando, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E final de semana, se eu não estou estudando, parece que eu não estou tranquilo. Então, realmente, eu senti que foi uma resistência que eu fui construindo ao longo dos anos de estudo. Em termos de técnicas de estudos, o que você utilizou que você achou que foi eficiente? Eu senti que a diferença, realmente, a diferença entre quando eu estava patinando ainda em primeira fase e quando eu comecei a conquistar essas segundas fases, que essas 10 segundas fases que eu falei que eu passei, foi 2 no final de 2019 e as outras 8 entre metade de 2021 e agora. Foi quando eu construí os meus próprios cadernos, a partir das aulas e das doutrinas que eu assisti, eu construí meus próprios cadernos e comecei a fazer revisões periódicas do assunto. Cada revisão absorvendo mais conhecimento. E o que foi essa virada, essa construção que possibilitou a virada de chave para eu, acho que, avançar onde eu avancei. Que é um concurso de altíssimo nível, um conteúdo muito amplo e você precisa saber em profundidade, né? Exatamente. Então isso foi o que você encontrou para ter tudo ali na mente, na hora da prova conseguir responder e sair bem, né? Exatamente, Renata. E assim, você, para a prova discursiva, teve uma preparação diferente da prova objetiva. Sim, Como foi? sim. Eu confesso que não, não consegui focar tanto no estudo de preparação para a prova discursiva e nem para a prova objetiva.
Quando eu fui fazer a prova objetiva, eu vim numa maratona de provas. Nas 2 semanas anteriores eu tinha feito a prova discursiva com as sentenças do TJ Paraná, que eu acabei reprovado por 0,25 na prova cível. E na semana anterior à prova objetiva, eu estava no Rio de Janeiro fazendo as sentenças da prova do Rio de Janeiro, que acabei reprovado também lá. Na prova discursiva, eu estudei o mês de dezembro inteiro, estudei boa parte do mês de janeiro. Uma semana antes da prova discursiva, eu estava no Rio Grande do Sul fazendo prova para a primeira fase do TJ Rio Grande do Sul. Graças a Deus eu consegui lograr a aprovação lá para a segunda fase também, mas naquela semana eu não consegui fazer a preparação intensiva. Os 5 dias de prova discursivos do Ministério Público do Paraná foi o período de prova mais extenuante de todos esses anos de estudo. Porque quando você faz uma prova, geralmente para magistratura, que são 3 dias de prova, uma discursiva e 2 sentenças, você já sai exausto. No Ministério Público do Paraná, que são 5 dias de prova, e todos os dias, a maioria dos alunos ficaram às 5 horas escrevendo, porque foi uma prova extremamente longa, foi um nível de exigência e esforço que eu não tinha conseguido antes. Fiquei muito feliz e muito surpreso quando saiu o resultado e eu consegui ver meu nome dentro dos aprovados para a prova oral. E qual foi a sua sensação nesse momento? Estava muito feliz. Nossa, eu sabia que eu tinha ido bem, mas já tinha tido tantos insucessos que a gente vai criando uma casca grossa, né? Eu estava já um pouco, tudo bem, se eu passar, vai ser a melhor coisa do mundo, é o meu estado, é a carreira que eu sonho, mas não vamos tentar criar muita expectativa. E aí quando eu abri lá, eu vi o meu nome, meu Deus do céu, eu já pulei, liguei para minha família, para minha mulher e foi uma alegria sem tamanho. Você mencionou aí que tem experiência com várias provas, né? Foi fazendo, que foi aparecendo. Qual dica você daria nesse sentido para quem está estudando? Quem vê os editais saindo, de repente tenta até conciliar Ministério Público com magistratura ou procuradoria, é possível? Da experiência que você teve, o que você acha que é mais eficiente assim, em termos de ajudar na sua aprovação? Eu acho que o estudo tem que ser inteligente. É possível conciliar? É possível conciliar. No entanto, você não pode conciliar carreiras muito diversas. Por exemplo, a magistratura com o Ministério Público e até a Defensoria Pública são carreiras que as matérias se interseccionam muito. Então é possível você conciliar essas matérias. Agora, tu estudar para a magistratura e uma área fiscal, por exemplo, são matérias totalmente diferentes, eu acho já que é mais difícil. Se eu tivesse que dar uma dica, é resiliência. Não é nem motivação. Motivação te leva até determinado ponto. O que faz você ir quando você não aguenta mais, quando você não quer mais estudar, quando você está com o olho ardido, você está sem esperança de ser chamado, você vai ter algum outro concurso ali na frente, é a resiliência, é saber que você vai continuar fazendo o que você está fazendo e que talvez esse seja a pequena luz no fim do túnel. E à medida do tempo que você vai passando nas coisas, tu vê aquela luz no túnel que parecia tão pequenininha, tão distante, ficando cada vez maior, até que você consegue finalmente atingir o seu sonho. Eu sempre tenho um ditado de um tenista que eu sempre me inspira, que é do Stanislav Wawrinka. Ele fala o seguinte: olha, sempre tentei, sempre falhei. Não importa, eu tento de novo, eu falho de novo, mas eu falho melhor. Nossa, muito bacana. E assim, a partir do momento que você tinha em mente que você queria era Ministério Público, foram surgindo editais de magistratura, você foi fazendo, você abriu o leque. Você acha que isso também ajuda ou em certos momentos, assim, as provas coincidem, aí você não consegue se dedicar, você fazendo um balanço aí, o que você acha? Com esse período da pandemia, veio muita prova. Acabou a pandemia, veio muita prova. Eu passei o último ano e meio em ponte aérea. Teve o Ministério Público do Distrito Federal, logo depois o Ministério Público de Minas, aí teve magistratura no Paraná, magistratura em Goiás, magistratura no Rio Grande do Sul, magistratura no Rio de Janeiro. Eu acho que concurseiro faz prova. Há um degrau, um ônus econômico muito grande, não é fácil e nem barato, você está sempre arcando com essa ponte aérea. E ainda mais quando você começa a passar
nas fases que aí você tem que voltar e não é mais um final de semana. Às vezes, como no TJ São Paulo, foram 3 finais de semana seguidos, tendo que se deslocar até São Paulo. É bom porque você tem mais oportunidades de chegar lá, são mais chances que você tem, mas por outro lado ele também tira o teu foco de outras coisas, né? Você está estudando, ao mesmo tempo que você está estudando para a primeira fase, você tem que estar estudando para a segunda e também, se tu tiver sorte, se preparando para uma prova oral. Então conciliar tudo isso aí realmente é um desafio, não é fácil. Eu confesso que nas minhas últimas provas que eu tenho feito, eu não tenho mais tido tempo para focar nos estudos da primeira fase. Graças a Deus, acho que toda essa caminhada de estudo me permitiu adquirir uma bagagem de conhecimento que hoje eu consigo passar sem esse estudo prévio. Desde então, desde que eu veio o resultado da aprovação para o Ministério Público do Paraná para a fase oral, eu larguei mão de estudar as outras coisas e foquei só na fase oral do Ministério Público. Mesmo tendo ainda um concurso da magistratura do Rio Grande do Sul e agora Ministério Público também em São Paulo para fazer segundas fases, eu tô focado na prova oral. Que é o seu objetivo maior, né? Isso. Mas lá na construção de base de conhecimento, enquanto você ainda precisava voltar muito à teoria e tudo mais, o que funcionava melhor para você era a leitura mesmo exaustiva e depois de um tempo você começou a construir os seus resumos, né? Mas então era mais leitura. Você em algum momento assistiu videoaula? Sim, eu sou uma pessoa muito visual. Eu aprendo muito vendo. Tenho mais facilidade em adquirir conhecimento vendo uma videoaula do que lendo um livro. Então, realmente, os meus textos eu construí muitos deles com base em videoaulas que eu assisti. Também li doutrina, mas a leitura que eu fazia era mais para complementar algum ponto que eu precisava de aprofundamento. Realmente, a maior parte dos meus cadernos hoje eu montei com base em videoaulas. E aí, chegando perto de alguma prova, como era, assim, a sua forma de véspera de prova? Você mudava alguma coisa do jeito que você estava estudando? Intensificava mais, ficava só em questões ou Olha, ficava mais em revisão? lá no começo, 2015, 2016, 2017, eu tinha uma mentalidade. Eu vou relaxar na véspera de prova, não vou me estressar para chegar descansado. Depois disso eu pensei, não está me adiantando. Eu estou fazendo isso, estou dando murro em ponta de faca. Comecei a estudar até a exaustão, mas até a exaustão mesmo. De chegar às 10 da noite do sábado, tá com o olho ardido de tanto estudar. E eu senti que isso conseguiu me trazer aquelas 2 ou 3 questãozinhas que faltavam para eu avançar de fase. Sabe? Qual que era a minha rotina? Naquela semana que antecedia, eu sempre procurava fazer uma leitura aprofundada das súmulas, né? Dar uma revisão nas súmulas, principalmente as súmulas mais recentes. Na jurisprudência, sempre acompanhei a jurisprudência religiosamente, isso era fundamental para mim. E eu cuidava das revisões de véspera. Inclusive o Estratégia, sempre assistia as revisões de véspera do Estratégia, que eles colocavam no YouTube na véspera das provas. Então, chegava no hotel, ligava o YouTube, ficava o dia inteiro assistindo. E alguma matéria que outra que eu não me lembrava, eu ia lá e complementava o estudo. E olha, posso garantir que sempre 2 ou 3 questões eu ganhei em função disso. Também, às vezes, eu viajava com amigos para diminuir um pouco o custo da viagem e a gente ficava se trocando perguntas e conversando sobre temas e também, por incrível que pareça, uma outra questão a gente sempre conseguia adiantar nessa conversa pré-prova. E então, agora em termos de preparação para o curso de prova oral, como você avalia essa experiência aqui com os professores do Estratégia? Eu achei muito boa. Foi sensacional. Eles trouxeram uma perspectiva muito mais comportamental do que de conteúdo, né? Eles sabem que o conteúdo nós construímos e nós temos. A preocupação deles é nos deixar calmos para fazer uma prova boa no dia e corrigir os nossos vícios, tanto os nossos vícios linguísticos quanto os nossos vícios de formalidade para o momento da prova. E realmente, com quanto eu tenha feito algum acompanhamento com fono antes, eu acho que foi muito proveitoso esse curso nesse sentido. Saio daqui com mais segurança e tranquilidade para fazer a melhor prova que eu puder fazer. O que foi mais difícil para você nesse processo de estudos? Eu tive uma filha nesse período, né? E realmente, em 2018 ela nasceu, eu comecei a estudar em 2015 e agora já estamos em 2022. Ela vai fazer quase 4 anos.
E eu sinto que eu perdi muito de acompanhar o crescimento dela. Isso eu acho que foi o mais difícil. Dela chegar em casa, e eu tenho meu escritório na minha casa onde eu estudo, e ela querer brincar comigo e eu não puder porque eu tenho meu cronograma para cumprir. E aí tu pede para ela o que o papai faz e ela fala, papai estuda. Realmente eu senti que eu perdi um pouco da infância dela, mas sei que foi um sacrifício que eu tive que fazer para dar um futuro melhor para ela também. Você sabe que lá na frente vai valer a pena, né? Sim. E a sua principal motivação para seguir, então, nessa rotina que muitas vezes você via sua filha e tinha vontade de ir lá brincar com ela, mas voltava. É realmente a realização? O que é que te mantinha aí nesse foco? Também ela, depois que ela nasceu, tanto que depois que ela nasceu eu comecei a passar nas provas. Parece que foi o baque que precisava para... Agora a gente tem que conversar sério isso aqui. Ela é a minha motivação para tudo que eu faço. Uma conquistação pessoal, não vou olhar. Realmente é o que eu quero da vida. Podia estar fazendo outra coisa, podia estar advogando, trabalhando em outro ramo. É o que eu quero para minha vida. É uma vocação que eu acho que eu tenho, que eu posso exercer. É algo que eu posso trazer e agregar para a sociedade, realmente. Eu penso muito nisso. No entanto, depois que ela nasceu, realmente ela tem sido a minha principal preocupação, de dar um futuro melhor para ela e de dar um bom exemplo para ela. Certo. Em termos de questões resolvidas, você tem contabilizado o número de questões que você resolveu? Não tenho. Eu sei que eu resolvi muitas questões. Teve uma época da minha preparação que, quando eu estava construindo o conhecimento, eu terminava de estudar um assunto, fazia algumas questões e depois voltava a revisar essas questões. E as partes mais decorebas da matéria, aquilo que exige mais memorização, as questões me ajudaram muito. Mas depois de um tempo em que eu precisei aprofundar os conteúdos e o conhecimento, ter uma maior verticalização das matérias, aí as questões começaram a ficar superficiais. Porque eu não precisava conhecer só o que ali estava escrito e, principalmente, saber o que é doutrina e qual era o fundamento doutrinário de determinada matéria. E aí eu deixei as questões um pouco de lado. Esse ano, que tem sido focado em muitas segundas fases e nessa prova oral, eu praticamente tenho relegado as questões objetivas. Tá focado bem nessa teoria toda, né? De outro lado, as questões subjetivas é o que eu tenho feito. Eu não perdi a sensibilidade na ponta do meu dedo de tanta sentença, tanto exercício, tanta denúncia que eu acabei fazendo. Fazia manuscrito para tentar desenhar uma letra bonita no dia da prova, com rapidez, e também para aprender toda essa nova dinâmica de segunda fase. Inclusive, quem está começando aí, eu acho que um dos meus principais erros foi ter focado para a segunda fase na hora que eu passei para a segunda fase. Eu acho que o ensino, o conhecimento, ele tem que começar lá atrás. Você tem que começar a fazer a primeira fase hoje já pensando na prova oral. Porque a hora que você passar para a segunda fase, se tu tiver sorte, é 60 dias entre uma prova e outra. E não dá tempo de você aprender toda uma dinâmica de construção de peça, construção de raciocínio para a resposta, nesse tempo exíguo. Há quem consiga. Eu acho que eu não consegui. Mas foi aprendendo a cada prova, a cada experiência, foi trazendo, agregando isso, adaptando, tanto que está aí hoje, né, muito bem no Ministério Público do Paraná. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, quem busca e já viu várias dicas que você já deixou aí na entrevista, mas que você fizesse aí uma síntese do que você acha mais importante para que uma pessoa consiga uma aprovação numa carreira de alto nível como essa. Você tem que saber o que você quer da vida. Eu acho que você realmente não pode olhar só para o dinheiro que esse cargo pode te dar. Você tem que saber que é aquilo que tu vai fazer o resto da vida e que você tem que fazer aquilo com amor. E realmente, se você conhecer o que vai te fazer feliz, já é um grande caminho para você conseguir sentar a bunda na cadeira todo dia e dar o teu máximo, mesmo você não tendo vontade. Que nem eu falei antes, não é a motivação que vai te levar lá, é a resiliência, é a persistência. Aristóteles já dizia, isso se chama eudaimonia, que é você sempre fazer o seu melhor, atingir a virtude através do esforço. E que nem a citação que eu fiz. Sempre tentei, sempre falhei. Não importa, eu tento de novo, eu falho de novo, mas eu vou falhar melhor. Que vai chegar a hora que eu não vou mais falhar. E aí eu vou atingir meu objetivo. Eu acho que essa é a dica que eu posso dar. Questão de estudo, matéria, tem coaches, professores excelentes que podem falar disso muito melhor do que eu. A única coisa que eu posso falar é não desista. Se esse é seu sonho, acredite
que você vai chegar lá. Que bacana, Vinícius. A gente agradece muito sua participação aqui conosco, dando uma motivação a mais aí para quem está estudando ali do outro lado. E a gente fica feliz de ver o seu sucesso também, alcançando aí seu grande sonho, seu objetivo. Desejamos mais sucesso para você, seja muito feliz na sua carreira. Muito obrigado, Renato, por me receber aqui. Muito obrigado à Estratégia por disponibilizar esse curso. Saio daqui muito feliz e muito confiante de que coisas boas estão por vir. Com certeza. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou dessa entrevista, deixe o seu like e até a próxima. Tchau, tchau.